Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Deus nos fala através da sua liturgia veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Esta é a liturgia de 22 de janeiro de 2022, sábado da segunda semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Salmo 65, versículo 4. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a nossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, 11 a 12, 19, 23 a 27. Início do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Davi regressou da derrota que infligiu aos amalecitas e esteve 2 dias em Ciceleg. No terceiro dia apareceu um homem que vinha do acampamento de Saul, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, prostrou-se por terra e fez-lhe uma profunda reverência. Davi perguntou-lhe: "De onde vens?" Ele respondeu: "Salvei-me do acampamento de Israel." "Que aconteceu?" perguntou-lhe Davi. "Conta-me tudo." Ele respondeu: "As tropas fugiram da batalha e muitos do povo caíram mortos. Até Saul e o seu filho Jonatas pereceram." Então Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as, e todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por seu filho Jonatas, e por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. E Davi disse: "Tua glória, ó Israel, jaz ferida de morte sobre os teus montes, como tombaram os fortes, Saul e Jonatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar, mais velozes que as águas, mais fortes que os leões. Filhas de Israel, chorai sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os fortes em plena batalha. Jonatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido, tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. Como tombaram os fortes, como pereceram as armas de guerra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 80, versículos do 2º ao 3º, 5º ao 7, refrão 4b. Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Repitamos: resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que a José apacentais, qual um rebanho, vós que sobre os querubins vos assentais, aparecei cheio de glória e esplendor ante Efraim e Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo?
Vós nos destes a comer o pão das lágrimas, e a beber destes um pranto copioso. Para os vizinhos somos causas de contenda, de zombaria para os nossos inimigos. Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Repitamos: resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. A aclamação ao Santo Evangelho com um pequeno texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Aleluia, 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 aleluia. Abre-nos, ó Senhor, o coração, para ouvirmos a palavra de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos do 20 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos, e de novo se reuniu tanta gente, que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho com a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Estava fora de si. Marcos capítulo 3, versículos de 20 a 21. Nós temos muitas versões para traduzir aquela avaliação que fizeram de Jesus. Perdeu a razão, está ficando louco, perdeu o senso. E no latim da Vulgata, in furorem versus est, que o povo iria entender como doido varrido. De qualquer modo, o versículo 22 vai adiante e fala até em possessão por parte do chefe dos demônios. Era esta a versão dos doutores da lei judaica. Urs von Balthasar comenta, dizendo: no Evangelho, eleva-se contra Jesus uma dupla reprovação. Sua família o tem como fora de razão e quer apoderar-se dele. Os escribas o acusam de estar possesso, porque manifestamente ele não age como um demente, mas como um homem dotado de poderes sobre-humanos, inquietantes aos olhos deles. Para estas duas acusações, Jesus tem apenas uma resposta. O que ele está construindo mostra o caráter da unidade entre o poder de Deus e de seu Espírito Santo. Uma obra do maligno não saberia apresentar tal caráter, e mostra também o caráter de uma nova comunidade espiritual que não pode ser misturada à comunidade antiga e terrestre. É por isso que não admite a aproximação de sua família, e aqueles que o acusam de ter um mau espírito identificam o Espírito de Deus com Satã, o que é mais imperdoável das blasfêmias. É que esta se opõe abertamente a Deus, cujo Espírito está atuante e visível na obra de edificação de Jesus para todo homem que queira ver. Em toda parte onde agem os homens, também na igreja, sua ação pode ser criticada como contrária à ordem de Deus, mas ali onde o próprio Deus está agindo, o homem que se opõe a ele condena-se a si mesmo. De fato, uma varredura pela história da igreja mostra que em diferentes lugares e épocas, os servidores de Deus muitas vezes receberam dura oposição e dificuldades internas em sua missão. Foi assim com Francisco de Assis, com Dom Bosco, com
Teilhard de Chardin, pois está acontecendo também com o Papa Francisco. Passa o tempo, essa notável motoniveladora, e a própria Igreja vem a discernir aquilo que é obra puramente humana e aquilo por onde passou o dedo de Deus. Prudência, pois, cuidado antes de condenar. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. A loucura de Deus é mais sábia que os homens. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Vamos ao santo do dia 22. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade para a evangelização. Acessem meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Santo do dia 22 de janeiro, São Vicente Pallotti. Vicente Pallotti nasceu em Roma no dia 21 de abril de 1795, numa família de classe média. Com sua mãe aprendeu a amar os irmãos mais pobres, crescendo generoso e bondoso. Enquanto nos estudos mostrava grande esforço e dedicação, nas orações mostrava devoção extremada ao Espírito Santo. Às vezes sua generosidade preocupava, pois geralmente, no inverno, voltava para casa sem os sapatos e o casaco. Em 1818, depois de muito custo, tornou-se sacerdote pela Diocese de Roma, onde ocupou cargos importantes na hierarquia da Igreja. Muito culto, obteve o doutorado em filosofia e teologia. Vicente defendia que todo cristão leigo, através do sacramento do batismo, tem o legítimo direito, assim como a obrigação, de trabalhar pela pregação da fé católica. Fundou em 1835 a obra do apostolado católico, que envolvia e preparava os leigos para promoverem as suas associações evangelizadoras e de caridade. Vicente Pallotti morreu em Roma no dia 22 de janeiro de 1850, aos 55 anos de idade. Em 1963, as suas ideias e carisma espiritual foi plenamente reconhecido pelo Papa João XXIII, que o proclamou santo. Reflexão. Vicente Pallotti deu prioridade ao engajamento dos leigos na Igreja. Pelo trabalho em comunidade, esperou novos impulsos na evangelização. Com entusiasmo apaixonado, trabalhou pela difusão da fé, animado pelo maior dos mandamentos, a caridade. Seu exemplo de vida era Jesus Cristo, Deus entre os homens, irmão maior entre os irmãos. Oração, rezemos. Deus Pai de misericórdia, que tudo fizeste para possibilitar que o ser humano fosse redimido, enviando até seu Filho para morar entre nós, ajudai-nos pela intercessão de São Vicente Pallotti a responder com fidelidade e amor aos apelos de nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Vicente Pallotti, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Se for para o seu bem, ele proverá. E do aramaico eu clamo. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos, ou protestantes, não importa. Somos todos irmãos, somos todos cristãos, e o significado é o mesmo. Do aramaico para o português, vinde Senhor Jesus, vem Senhor, o Senhor vem. Será o juízo final, o julgamento de toda a humanidade, o fim da história, a parousia. Muitos irão para o céu, muitos irão para o inferno, nesse julgamento final, com Jesus à frente. Nós queremos o céu, não é? Então vamos pedir perdão dos nossos pecados.
Vamos nos arrepender. Perdão, Senhor, pelos meus pecados de omissão, dos atos, dos pensamentos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados a cada átimo de segundo. E no dia do juízo final, Senhor, me dê a vida eterna, a felicidade em plenitude, o gozo eterno, a vida com Deus para todo sempre.